Compartilhar para vencer concursos públicos, aqui João Carlos Espíndola, continuando a gravação da Lei Seca para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, usando aqui o Vadmecum do Gran Cursos Online. Pessoal, nós já gravamos aqui no canal processo penal, direito penal, algumas coisas de processo civil, normas da corregedoria, direito das pessoas com deficiência. É só dar uma olhada aqui no nosso canal, beleza? Aqui nós estamos lendo, na verdade nós vamos ler, porque ainda não estamos lendo, né? Mas vamos ler somente aqueles artigos que caem para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tranquilo? Aqui nós estamos no livro 2 da função jurisdicional, título 4, do juiz e dos auxiliares da justiça, capítulo 2, dos impedimentos e da suspeição, Código de Processo Civil. Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Então aqui o código é bem taxativo, né? Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Inciso 1. Em quem interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. 2. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Aqui eu vou deixar marcado, tá bom? Todas aquelas partes que considerar mais importantes aqui, tá bom? Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. 4. Quando for parte no processo, ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Então, eu vou marcar aqui todos os terceiro grau, inclusive, tá bem? Para quando se a prova trouxer quarto grau, quinto grau, a gente já sabe que não. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo. Esse aqui eu vou marcar todo porque eu considero um inciso diferente. O juiz ele é impedido quando ele for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo. 6. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Pessoal, herdeiro presuntivo é aquele herdeiro por presunção, não é verdade? Por presunção, quando ele é presumidamente herdeiro, não é isso? Eu dei uma olhada na internet, o herdeiro presuntivo é aquele que por nomeação ou por via de parentesco é herdeiro de alguém, seria isso. Donatário ou empregador de qualquer das partes. Então vamos lá. Quando ele for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes, ele é impedido no processo, de atuar naquele processo. 7. Em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Então, se ele tem aqui uma relação de emprego ou de contrato de prestação de serviço com uma determinada empresa, ele não vai poder julgar aquele processo que aquela empresa figure como parte. 8. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. 9. Quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Se ele promove uma ação contra a parte, esse juiz, ou ele promove uma ação contra o advogado da parte, logicamente ele não vai poder atuar no processo em que essa parte está naquele processo sendo defendida por aquele advogado contra o qual ele está movendo a ação. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3,
O impedimento só se verifica quando o defensor público ou advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Vamos ler lá o inciso 3, diz assim, olha, inciso 3. O juiz é impedido quando nele estiver postulando. Nele quem? No processo, né? Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Então, esse defensor público, esse advogado ou este membro do MP, para que o juiz seja impedido, é necessário que antes do juiz conhecer do processo, essas pessoas já integrassem anteriormente o processo. No caso, o defensor público, ele já tinha que estar lá antes do juiz conhecer daquele processo, ou seja, pessoal, antes da distribuição do processo àquele juiz, por sorteio, por exemplo, quando na vara tem mais de um juiz. Então é necessário que o juiz, quando ele vir a conhecer do processo, esse defensor público já esteja no processo, esse advogado já esteja no processo, esse membro do MP já esteja no processo. Porque senão, vamos supor, uma pessoa, ela entra no processo depois que o processo já está na mão daquele juiz, para forçar o impedimento do juiz. Por exemplo, um escritório de advocacia, para tentar tirar o processo das mãos daquele juiz, que ele sabe que provavelmente ele já tem algumas decisões contrárias àquele tipo de causa, ele vai lá e contrata a esposa daquele juiz, o irmão daquele juiz, o sobrinho daquele juiz, para entrar no processo, depois que o processo está nas mãos do juiz, para fazer com que aquele juiz seja declarado impedido. É por isso que o parágrafo 1º diz, na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, ou advogado, ou membro do MP, já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Parágrafo 2º. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz, ou seja, é exatamente o que eu falei aqui em cima, né? É vedada a criação de fato superveniente, ou seja, depois que o juiz já está no processo, agora eu vou contratar o pai do juiz para ser advogado aqui, ou seja, a fim de caracterizar o impedimento do juiz, quer dizer, é vedado. Essas atitudes, elas são vedadas, ou seja, é uma criação de fato superveniente, é uma criação de um fato que veio depois que o processo já estava nas mãos do juiz. Parágrafo 3º. O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente nele a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Ou seja, o impedimento previsto no inciso 3, ou seja, daquele advogado que não pode, aquele advogado que já estando no processo antes do juiz começar a julgar aquele processo. Ainda que esse advogado, veja, se verifica no caso de mandato conferido a membro do escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Quer dizer, mesmo que esse advogado ele não intervenha naquele processo, ou seja, ele não está trabalhando naquele processo diretamente, que aquele juiz que vai provavelmente ser declarado impedido, e deve ser declarado impedido, porque impedimentos são causas objetivas, ainda que esse advogado, por exemplo, ele não esteja atuando diretamente no processo, o simples fato dele estar naquele escritório de advocacia, ele impede que outro advogado, por exemplo, daquele escritório, atue naquele processo. Ou seja, não é que esse advogado não vai atuar no processo, mas ele impede que o juiz atue no processo. Ou seja, faz com que o juiz seja impedido. O simples fato de um advogado, por exemplo, o simples fato da esposa do juiz, sendo advogada, trabalhar naquele escritório, impede
que o juiz atue naquele processo. Não impede que o advogado atue, é lógico, peço desculpas, mas impede que o juiz atue naquele processo. Vai falar assim, então, tudo bem, é a esposa do juiz. Sim, é verdade. Não é ela que está atuando diretamente no processo. Ela é membra. Ela é membra. É membra ou é membro? Eu vou falar que ela é membra. Ela é membra. Eu vou falar assim. Se tiver errado, me corrijam. Ela é membra, por exemplo, daquele. Eu acho que está errado. Eu acho que ela é membro do escritório. Eu acho que é assim, mas vamos lá. Ela participa daquele escritório de advocacia. Ela não está atuando diretamente no processo. Quem está atuando no processo não é a esposa do juiz, é o advogado Antônio. Mas o juiz é impedido de atuar no processo simplesmente porque a esposa dele está naquele escritório. Parágrafo 3º. O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Quer dizer, a esposa do juiz, ainda que ela não intervenha diretamente no processo, o simples fato dela pertencer àquele escritório de advocacia vai gerar impedimento para que o juiz atue naquele processo. Aqui, pessoal, como nós vimos, o artigo 144 do Código de Processo Civil trata do impedimento do juiz, porque nós veremos que quem trata da suspeição do juiz é o artigo 145 do Código de Processo Civil. Tá bom? Então aqui, ó, o capítulo 2 ele trata dos impedimentos e da suspeição. Quer dizer, há impedimentos do juiz nos casos previstos aqui no artigo 144 do Código de Processo Civil. Aqui há impedimento do juiz, tá bom? E nós veremos que lá no artigo 145 trata das hipóteses de suspeição do juiz. Tranquilo? Então vamos ver lá o que diz o artigo 145. A suspeição do juiz, artigo 145. Se no processo, tiver amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, quer dizer, se o juiz ele for amigo íntimo ou se o juiz for inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, ele pode ser declarado suspeito. Não necessariamente ele será suspeito. Isso aqui é muito importante, porque nos casos de impedimento, vou colocar outra cor aqui. Nos casos de impedimento, o juiz ele é objetivamente impedido. Ele é impedido e acabou. Se tem uma condição daquela no processo, perdão, pessoal. Se tem uma condição daquela no processo, o juiz é impedido e acabou, ponto final. Tranquilo. Nos casos de suspeição, o juiz ele pode ou não ser declarado suspeito. Ele pode se declarar suspeito, ele mesmo, ou se uma outra pessoa o apontar como suspeito, um advogado o apontar como suspeito, as partes, por exemplo, o apontar como suspeito, ele pode ou não ser declarado suspeito pelo tribunal. Por quê? Porque no caso de suspeição são questões subjetivas, são questões que devem ser avaliadas caso a caso para, se naquele caso concreto, verificando-se de fato a suspeição, o juiz vai ser declarado suspeito. Porque o que é um amigo íntimo? O que é um inimigo de qualquer das partes? Por exemplo, eu seria inimigo íntimo do meu vizinho simplesmente porque moro porta com meu vizinho? Talvez não. Talvez eu mal converse com meu vizinho. Ou ainda que eu tenha uma amizade íntima com meu vizinho, até que ponto essa amizade influenciaria uma decisão minha no processo? Portanto, é algo subjetivo, é algo que não dá para apontar e dizer o juiz é suspeito. Depende do caso concreto. Mas a suspeição do juiz, se ele for amigo íntimo ou inimigo íntimo de qualquer das partes ou de seus advogados. Então, nesses casos aqui, o juiz ele pode ser declarado suspeito. Inciso 2. Que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa, antes ou depois de iniciado o processo. Que aconselhar alguma das partes acerca do objeto ou que subministrar meios para atender às despesas
do litígio. Esse subministrar meio seria ajudar de alguma forma, por exemplo, a pagar, né, as despesas do litígio. Inciso 3. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro, ou de parentes deste, em linha reta, até o terceiro grau, inclusive. Tá vendo como é algo suspeito, ou como é algo subjetivo? Quer ver? Pensa comigo. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro, ou de parente destes, ou seja, do juiz, né, até o terceiro grau, inclusive, em linha reta até o terceiro grau, inclusive. Aqui só fala linha reta, aqui não fala linha colateral. Aqui fala linha reta até o terceiro grau, inclusive, em linha reta, tá bom? Até o terceiro grau, inclusive, em linha reta. Aqui não fala linha colateral. Nesse caso aqui da suspeição, do inciso 3, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro, ou de parentes destes, em linha reta, até o terceiro grau, inclusive, o juiz pode ser declarado suspeito. E veja como é algo subjetivo. Suponhamos que o neto do juiz é devedor ou credor das partes. O neto do juiz. Muitas vezes o juiz não tem nem contato com aquele neto. Às vezes aquele neto não tem nem contato com o avô dele também. Aí eu pergunto para vocês, até que ponto isso influenciaria a decisão do juiz? Entendeu? Por isso que é algo subjetivo. Quando o juiz for interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, ele pode ser declarado impedido. Se a gente observar, as causas de suspeição do juiz, elas são bem menores do que as causas de impedimento do juiz. Então nos parece aqui até mais fácil de decorar, é isso mesmo, de decorar os casos de suspeição do juiz, porque olha só, são menos incisos. São menos incisos. Quer ver? Vamos verificar aqui, olha. É isso aqui só. São 4 incisos, olha só, que tratam da suspeição do juiz. Enquanto que lá no artigo 144 do impedimento são vários incisos. Vamos reforçar essa leitura aqui, ó. A suspeição do juiz, artigo 145. 4 incisos. Se ele for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Se ele receber presente de pessoas que tiverem interesse na causa, antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou que me subministrar meios para atender às despesas do litígio. O juiz ainda é suspeito, conforme o inciso 3º do artigo 145, quando qualquer das partes for sua credora ou sua devedora, de seu cônjuge, ou de companheiro, ou do seu cônjuge ou companheiro, ou de parentes destes, em linha reta, não fala aqui em linha colateral, até o terceiro grau, inclusive. O juiz ainda será declarado suspeito se ele for interessado no julgamento do processo, em favor de qualquer das partes. Artigo 145 do Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. Do artigo 145, poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Olha só, o juiz ele pode se declarar suspeito e ele não precisa sequer justificar os motivos. Ele não precisa justificar os motivos. Ele pode falar assim, ó, eu, por motivo de foro íntimo, me declaro suspeito e não vou declarar os motivos pelos quais eu estou me declarando suspeito, ou seja, ele não precisa, pessoal, justificar as razões. Ele não precisa falar nada, ele pode falar assim, olha, eu me declaro suspeito por motivo de foro íntimo e pronto. Ele não precisa justificar, eu me declaro suspeito por motivo de foro íntimo por esse motivo, eu me declaro suspeito por motivo de foro íntimo por aquele. Ele não precisa fazer isso, é o parágrafo 1º. O juiz poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar as suas razões. Vamos lá. Parágrafo 2º. Será ilegítima a alegação de suspeição quando, isso aqui é importante, parágrafo 2º, a alegação de suspeição será ilegítima quando houver sido provocada por quem alega. É claro, né? Se a pessoa, ela mesma, fica procurando modos de
de tentar declarar a suspeição do juiz, como por exemplo, enchendo o saco do juiz, procurando briga com o juiz, inventando mentira, é lógico que será ilegítima a alegação de suspeição. Quando a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Então, quando a parte ela pratica um ato que significa manifesta aceitação do arguido, também, pessoal, será ilegítima a alegação de suspeição. Eu penso aqui, por exemplo, na preclusão. Por quê? Quer ver? Veja. 146. No prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica dirigida ao juízo do processo, na qual indicará o motivo da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Quando essa pessoa ela não pratica esse ato que preclui, veja, é um ato que ela deixou de praticar, tudo bem, mas aqui uma omissão, há uma omissão. Talvez não seja o melhor exemplo, mas aquele ato não praticado, ele significa uma manifesta aceitação do arguido. Por quê? Porque naquele fato específico ali, você não é que você praticou o ato, mas você se omitiu em praticar o ato. Talvez não seja o melhor exemplo esse exemplo da preclusão. Mas vamos lá. Parágrafo 2º. Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal. Caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Parágrafo 2º. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido, inciso 1, sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. Com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Parágrafo 3º. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Parágrafo 4º. Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento para a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Parágrafo 7º. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados, quando já presente os motivos de impedimento ou de suspeição. Artigo 147. Quando 2 ou mais juízes forem parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo que impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao substituto legal. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição: 1. Ao membro do Ministério Público; 2. Aos auxiliares da Justiça; 3. Aos demais sujeitos imparciais do processo. Parágrafo 1º. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de provas quando necessária. Nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo 1º será disciplinada pelo regimento interno. Parágrafo 2º. O disposto nos parágrafos 2º e 3º não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunhas. Pessoal, eu vou ler isso aqui melhor porque eu li rápido só para tomar noção um pouco aqui do assunto. A suspeição do juiz.
se ele for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Artigo 145, inciso 1. 2. Que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo. Que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. 3. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro, ou de parentes destes em linha reta até o terceiro grau, inclusive. Linha reta até o terceiro grau, inclusive. Aqui não fala linha colateral. Nos casos de suspeição do juiz, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro, ou de parentes destes em linha reta até o terceiro grau, inclusive. O juiz será declarado suspeito se ele for interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Parágrafo 1º. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar as suas razões. Parágrafo 2º. Será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem alega. E o inciso 2, eu não tenho aqui um bom exemplo para dar, mas também será ilegítima a alegação de suspeição quando a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido, ou seja, antes disso, aquela pessoa que alega, ela já praticou um ato dizendo assim, não, o juiz não é suspeito, seria coisa desse tipo. E depois ele alega que ele é suspeito. Então, ela já praticou esse ato que significa uma manifesta aceitação do arguido. É isso que eu entendo aqui numa segunda leitura. Artigo 146. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição. Olha só, no prazo de 15 dias, verdade, aqui está dizendo, no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a contar do momento em que aquela pessoa conheceu que o juiz é amigo íntimo, que o juiz é inimigo, que o juiz subministrou meios para a parte custear as despesas do processo e etc. e tal. A partir desse momento que a parte tomou conhecimento, ela tem 15 dias para alegar o impedimento ou a suspeição. E é em petição específica dirigida ao juiz do processo. Não é na mesma peça do processo, é numa petição específica, não é na mesma peça do processo, no qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e também com rol de testemunhas. Parágrafo 1º do artigo 146. Se reconhecer o impedimento ou a sua suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal. Caso contrário, ou seja, caso ele não reconheça a suspeição ou impedimento, e certamente se ele não reconheceu, ele não vai mandar os autos ao seu substituto legal, caso não reconheça, ele determinará a autuação em apartado da petição, ou seja, aquele processinho lá, aquele processo menor que foi feito numa petição específica, ele vai ordenar a autuação desse processo, sim, desse processo menor que trata da alegação de impedimento ou suspeição. Só que ele não vai mandar processar esse processo menor junto com a petição, da recusa. Ele vai mandar processar em apartado. E no prazo de 15 dias apresentará suas razões, acompanhadas de documentos ou de rol de testemunha, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Então, se o juiz reconhecer o impedimento ou a suspeição, ele vai ordenar imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal. Caso contrário, ele determinará a autuação em apartado da petição. Não vai ficar junto da petição. E no prazo de 15 dias apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunha, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Parágrafo 2º. Distribuídos o incidente, ou seja, lá no tribunal, quando esse incidente de impedimento ou suspeição
for distribuído, o relator, porque o relator é lá no tribunal, deverá declarar os seus efeitos, ou seja, se esses efeitos são suspensivos ou se eles são não suspensivos. Se for sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. Ou seja, se o relator decidir que esse incidente de impedimento ou suspeição é sem efeito suspensivo, o processo vai continuar correndo normal lá na primeira instância. Se o relator decidir que é com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso, ou seja, efeito suspensivo, suspende o processo na primeira instância, até o julgamento do incidente. Parágrafo 3º. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido, ou seja, enquanto não for declarado o efeito em que é recebido, ou seja, para evitar que nesse intervalo em que o relator ainda não decidiu o efeito, se suspensivo ou não suspensivo, o incidente, ou quando este for recebido com efeito suspensivo, também se ele foi recebido com efeito suspensivo, ou se o relator ainda não decidiu se é sem efeito suspensivo, a tutela de urgência, ou seja, aquelas necessidades mais urgentes que são tratadas nas tutelas provisórias, serão julgadas aí a tutela de urgência pelo substituto legal, enquanto não for declarado o efeito em que é recebido, e também, se o processo teve efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal e não ao juiz. Por quê? Porque aquele juiz ele ainda não sabe se o incidente vai ser declarado com efeito suspensivo ou sem efeito suspensivo. Imaginemos que lá na frente o relator diga tem efeito suspensivo. Quer dizer, as ações daquele juiz titular, elas ficarão prejudicadas. Então, para que essas ações lá na frente não sejam prejudicadas, até que o efeito seja declarado suspensivo ou não suspensivo, ou se o efeito for suspensivo já de cara, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Beleza. Mas se então, se for declarado efeito não suspensivo, ou seja, sem efeito suspensivo, foi declarado lá, o relator, vou julgar sem efeito suspensivo. Aí, a tutela de urgência será requerida ao juiz titular e não ao substituto legal, porque não teve efeito suspensivo. Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitará. Veja, vou voltar aqui. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido sem efeito suspensivo, o processo vai correr normal, porque não tem efeito suspensivo. Somente no caso de ainda não ter declarado se o efeito é suspensivo ou não suspensivo, e somente no caso do efeito ser suspensivo, é que a tutela de urgência vai para o substituto. Porque se o relator falar assim, não vai ter efeito suspensivo, não vai suspender o processo em nada. Entendeu? Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. É o parágrafo 5º. Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição é aquela suspeição que é clara e evidente. Ou seja, ela é manifesta, ela é clara e evidente. Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, aquela que é clara, aquela suspeição que é evidente que é verdade, o tribunal condenará o juiz nas custas do processo e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Essas custas aqui, pessoal, não é todas as custas do processo. É nas custas desse incidente de alegação. Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal ele vai fixar o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Ou seja, olha, a partir daqui, juiz, você não poderia ter atuado. Reconhecido o impedimento ou a suspeição. Parágrafo 7º.
o tribunal decretará a nulidade dos autos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Pessoal, o tribunal ele vai anular os atos do juiz em qualquer caso. Não é isso que diz a lei. Não é isso que diz o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil diz assim: o tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz. É o que diz aqui. A partir do momento que o juiz praticou aqueles atos, já sabendo, já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. O tribunal decretará a nulidade dos autos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Não é em qualquer caso, é se eles forem praticados quando já presente o motivo de impedimento ou motivo de suspeição. Artigo 147. Quando 2 ou mais juízes forem parentes. É o artigo 147. Quando 2 ou mais juízes forem parentes. Ou seja, tem lá, por exemplo, o juiz que é irmão do outro juiz. 2 ou mais juízes forem parentes. Consanguíneos ou afins. Em linha reta ou em linha colateral. Até o terceiro grau, inclusive. O primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue. Veja bem, tem dois juízes, por exemplo, no tribunal. Vou falar aqui de um tribunal, porque fica mais fácil da gente visualizar isso lá no tribunal, que tem os juízes, os desembargadores de segunda instância lá no tribunal. Vamos supor lá que tem lá o desembargador, mas eu acho que lá no tribunal nem pode ter desembargadores parentes, eu acho, tá? Vamos falar aqui mesmo da primeira instância, Vamos voltar ao exemplo para a primeira instância, porque eu acho que lá no tribunal não pode ter desembargadores que sejam parentes. Por isso nós vamos voltar aqui, por exemplo, para a primeira instância. Nós temos, por exemplo, a vara X e a vara Y. Aqui, a vara X e a vara Y. Varas independentes, pessoal. Varas independentes. Tá? Ah, não, já tem um exemplo bom aqui para a gente entender. Tá aqui, ó. O juiz da primeira instância e o juiz da segunda instância. O desembargador na segunda instância. Peguei um exemplo bom aqui. Esse juiz da primeira instância, por exemplo, essa juíza da primeira instância é a esposa do desembargador lá na segunda instância. Olha que exemplo que vai dar certo. Essa juíza da primeira instância, ela conheceu do processo primeiro do que o desembargador, que o processo começou na primeira instância. Quando ela conhece do processo aqui na primeira instância, automaticamente ela torna aquele desembargador da segunda instância aqui, olha, impedido para atuar naquele processo. Por exemplo, essa juíza aqui da primeira instância aqui, olha, ela proclamou uma decisão. A parte não contente com a decisão recorreu ao tribunal. Quando chegou lá no tribunal, aquele desembargador, esposo dessa juíza de primeira instância, ele é o quê? Impedido de atuar. Porque a mulher dele atuou primeiro. A esposa dele atuou primeiro lá na primeira instância. Então, o desembargador na segunda instância, ao julgar o recurso daquele processo, não pode julgar, porque a mulher dele já atuou primeiro. Quando 2 ou mais juízes forem parentes, artigo 147, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro atue nele, quer dizer, aquela juíza de primeira instância, quando proferiu a sentença, por exemplo, que a parte não ficou contente, que ela recorreu para a segunda instância, o esposo dela lá na segunda instância desembargador não pode atuar, porque por ela ter atuado primeiro, ela já o tornou impedido de atuar. Lá vai ter que ser distribuído para outro desembargador que não seja o esposo dela.
caso em que o segundo se excusará. Ou seja, o desembargador na segunda instância vai falar assim, olha, eu não posso atuar nesse processo. Ele vai falar isso, porque minha esposa já atuou lá na primeira instância. E quando ela conheceu do processo primeiro do que eu, ela me tornou impedida. Então eu vou remeter isso aqui para o substituto legal, aí para outro desembargador. Artigo 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição. Olha só, esses motivos de impedimento e de suspeição aqui, eles também são aplicados nos casos do artigo 148 do Código de Processo Civil, ao membro do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça, por exemplo, aqui os serventuários da Justiça também são aplicados, aos demais sujeitos imparciais do processo. Tá bom? Isso aqui, ó, também é aplicado. A mesma regra dos motivos de impedimento e de suspeição são aplicados ao membro do MP, aos auxiliares da Justiça, também são aplicados, aos demais sujeitos imparciais do processo. Aqui a lei deixa aberta, mas todo e qualquer sujeito imparcial do processo, a esse sujeito será aplicada as causas de impedimento de suspeição. O parágrafo 1º aqui, a parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos. Lembrando que o impedimento ele pode ser declarado a qualquer tempo, inclusive depois do fim do processo, mediante ação rescisória, o impedimento. E o impedimento anula tudo, porque o impedimento é o quê? Objetivo. O impedimento é objetivo, salvo aquela hipótese lá, né, do artigo que nós vimos lá, olha. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. O tribunal vai olhar isso aqui, ó. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Agora vamos lá. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo. Gente, isso aqui é um incidente ainda. Ainda não foi para o tribunal julgar. O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo. Isso aqui é o próprio juiz do processo que vai fazer isso aqui, antes de ir para o tribunal e antes dele se declarar ou não suspeito, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de provas quando necessária. Já nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo 1º será disciplinada pelo regimento de cada tribunal, pelo regimento interno. Os dispostos nos parágrafos 1º e 2º não se aplica a arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha, que é isso aqui, ó. Parágrafo 1º, parágrafo 2º. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Não se aplica a arguição de impedimento ou de suspeição de testemunhas. Parágrafo 2º. O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de provas quando necessária. Não se aplica a arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha. Capítulo 3. Dos auxiliares da justiça é tema para a gravação aí de um próximo vídeo. Beleza? Valeu!